As usinas hidrelétricas ou hidroelétricas são sistemas que transformam a energia contida na correnteza dos rios em energia cinética que irá movimentar uma turbina. E está um gerador que por fim irá gerar energia elétrica. As hidroelétricas no Brasil correspondem a 90% de energia elétrica produzida no país. A produção de energia elétrica no Brasil é realizada através de dois grandes sistemas estruturais integrados: o sistema Sul-Sudeste-Centro-Oeste e o sistema Norte-Nordeste, que corresponde respectivamente por 70% e 25% da produção de energia hidrelétrica no Brasil. A partir de 1990 houve a redução no investimento de construções de hidrelétricas no país. Com isso, em 1995, ocorreu um amplo processo de privatização do setor elétrico com perspectiva de que tal medida proporcionasse ampliação de investimentos nesse setor. Entretanto, tais expectativas não foram atendidas e as consequências foram os sucessivos apagões e o estabelecimento de uma crise energética no Brasil, que culminou no racionamento de energia realizado em 2001. Entre as vantagens, podemos citar primeiramente que a água é um recurso renovável, desde que seja garantia de preservação das nascentes dos rios. Em segundo lugar, este fato de que o seu custo é bem inferior ao de outros tipos de usinas, como as termoelétricas e as eólicas, e o seu custo é bem inferior aos outros tipos de usina, como as termoelétricas e eólicas e as nucleares. Além disso, as hidroelétricas não acarretam para a geração de poluentes na atmosfera, por exemplo, das termoelétricas. Entre as desvantagens, assinala-se o espaço ocupado pela representamento de rios para reconstrução das barragens. Esse espaço pode-se dar em áreas de reservas florestais, rios e fauna e flora, que contribuem para a manutenção da vida em determinadas áreas. Além disso, a área ocupada pode ser habitada de comunidades indígenas e a população tradicional que vem nesse espaço não somente um local de moradia, mas também um espaço afetivo, longe de qualquer dificilmente irão se adaptar. A energia fóssil é formada há milhões de anos a partir do acúmulo de materiais orgânicos no subsolo. A geração de energia a partir dessas fontes costuma provocar poluição e está contribuindo com o aumento do efeito estufa e aquecimento global. A energia solar, ainda pouco explorada no mundo, a função do custo elevado de implantação é uma fonte limpa, ou seja, não gera poluição nem impactos ambientais. A energia de biomassa. A energia gerada a partir de decomposição em curto prazo de materiais orgânicos, estercos, restos de alimento e resíduos agrícolas. O gás metano usado para gerar energia. Energia eólica. A partir do vento em grandes hélices são instaladas em áreas abertas, sendo que o movimento delas gera energia elétrica. A energia nuclear. O urânio é um elemento químico que possui muita energia. Quando o núcleo é desintegrado, uma enorme quantidade de energia é liberada. As usinas nucleares aproveitam essa energia para gerar eletricidade, embora não produzam poluentes, mas a quantidade de lixo nuclear é um ponto negativo. A energia geotérmica. Nas camadas profundas das crostas terrestres existe um alto nível de calor. Em algumas regiões, a temperatura pode chegar a 5.000 graus Celsius. A
As usinas podem utilizar esse calor para acionar turbinas elétricas e gerar energia. A energia gravitacional é gerada a partir do movimento das águas oceânicas nos mares, possui um custo elevado em implantações e, por isso é pouco utilizada. Usina termoelétrica. Usina termoelétrica é uma instalação industrial que produz energia a partir do calor gerado pela queima de combustíveis fósseis. Essas usinas funcionam da seguinte maneira. Primeiramente, aquece uma caldeira com água. Essa água será transformada em vapor, cuja força irá movimentar as aspas de uma turbina, que por sua vez movimentará um gerador. A maneira de se aquecer o caldeirão é através da queima de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis são óleo, carvão e gás natural. Após a queima, eles são soltos na atmosfera, que com isso vem uma grande desvantagem, causando grandes impactos ambientais. Uma outra maneira do aquecimento é utilizando a energia nuclear, que é através de reações nucleares, como a quebra do urânio. Após o vapor ter movimentado as turbinas, ele é enviado a um condensador para ser resfriado. É transformado em água líquida para ser reenviado ao caldeirão novamente, para um novo ciclo. Esse vapor pode ser resfriado utilizando água de um rio, um lago ou um mar, mas causa danos ecológicos devido ao aquecimento da água e, consequentemente, uma diminuição do oxigênio. Outra maneira de se resfriar esse vapor é utilizando a água armazenada em torres, que por sua vez esta água é enviada em forma de vapor à atmosfera, alterando o regime das chuvas. Um dos maiores problemas das usinas termoelétricas é a grande contribuição que ela tem com o aquecimento global através do efeito estufa e das chuvas ácidas. No caso das usinas termoelétricas de Angra dos Reis, que usam como fonte de energia a energia nuclear, além da poluição térmica, ainda existe o problema do lixo atômico. Mas estas usinas não têm só desvantagens. As vantagens delas é que podem ser construídas próximas a centros urbanos, diminuindo as linhas de transmissões e desperdiçando menos energia. Também são usinas que produzem uma quantidade constante de energia elétrica durante o ano inteiro, ao contrário das hidrelétricas, que têm a produção dependente ao nível dos rios. No Brasil, as térmicas complementam a matriz energética da hidrelétrica, sendo ligadas apenas quando há necessidade, como em períodos de estiagem. Vantagens e desvantagens das hidrelétricas. A emissão de gases causadores de efeito estufa é muito baixo, é uma vantagem. O baixo custo também é uma vantagem. O impacto social e ambiental representamento do rio, dependência limitada das condições climáticas. A hidrelétrica, ela é a energia mais barata que pode se ter. Como, por exemplo, agora, com o período de seca em São Paulo, nós estamos tendo um aumento na energia elétrica. Porque com a falta da hidrelétrica, nós temos o complemento da hidrelétrica, que seria a termoelétrica. Como a gente explicou anteriormente, que é a energia causada pelo calor. São a queima de combustíveis fósseis. Então vamos falar sobre a termoelétrica a carvão. A termoelétrica a carvão ela tem um baixo custo de construção e combustível. Ela tem alta produtividade, porém ela tem emissão de gases de efeito estufa muito alta. A termoelétrica a carvão é a que mais emite efeito estufa, no aquecimento global. A poluição local do ar com elementos que causam chuva ácida e afetam a respiração. A termoelétrica a gás natural, ela tem um baixo custo de construção, ela tem dependências das condições climáticas, baixa poluição local, comparada à termoelétrica a carvão. A emissão de gases de efeito estufa é alta, menor do que carvão, porém significativa. Custo de combustível muito oscilante, ela é atrelada ao petróleo. Termoelétricas a biomassa. Baixo custo de construção e combustível, a emissão de gases de efeito estufa praticamente se anula ao ciclo de carbono, que fica perto de ser fechado. Ela tem independência das condições climáticas, ela disputa bastante espaço com o solo com a produção de alimentos.
caso haja desmatamento para o cultivo, cria um novo problema ambiental. A energia nuclear é uma emissão de gases de efeito estufa praticamente inexistente. Ela tem alta produtividade, ela tem independência das condições climáticas, que são grandes vantagens da energia nuclear. Porém, ela tem um alto custo que exige investimentos com segurança, produção de rejeitos radioativos. Ela tem risco de acidente. A probabilidade de acidentes é baixa, mas os efeitos são gravíssimos. A eólica é a emissão de gases de efeito estufa praticamente inexistente, impactos ambientais mínimos, baixa produtividade, dependência das condições climáticas de poluição. A energia fotovoltaica ela tem um baixo impacto ambiental, ela tem um alto custo e baixa produtividade. O ano de 2015 não começou com boas notícias para os consumidores. Entrou efetivamente em vigor a bandeira tarifária, que transfere de imediato para as contas de energia os custos com a geração térmica. Mas os aumentos não param por aí. O chamado realismo tarifário consiste não só na cobrança de despesas. Praticamente em tempo real, também entra em vigor a cena da compensação para as empresas no setor pelas perdas dos últimos anos. As projeções chegam a ultrapassar a casa dos 60% de elevação só este ano. A hora é de rever hábitos, investir em eficiência energética, procurar soluções mais economistas. No longo prazo, é preciso reanalisar o planejamento de novas hidrelétricas, incluindo reservatórios adequados de água, e acelerar medidas de racionalização de uso da eletricidade que até agora são voluntárias. Não basta, por exemplo, etiquetar geladeiras alertando os compradores sobre quais são os modelos mais eficientes. É necessário proibir a venda das geladeiras com alto consumo de energia, como fazem muitos países. É consenso entre técnicos de hidrelétrica a forma mais barata e limpa de energia. Nessa matriz fundamentalmente hídrica, as termoelétricas teriam um papel complementar, fornecendo energia firme em períodos de pico, e o gás excedente deve ser utilizado na produção direta de calor. Nas indústrias e residências, também ao longo prazo devem ser implementadas energias alternativas, com aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar e das energias eólicas e solar. Essas soluções são racionais e incontroversas. Soluções polêmicas, como a da energia nuclear, só podem ser adotadas após debate e aprovações pela sociedade.